Boa noite, a paz do Senhor para todos os irmãos. Nós gostaríamos de meditar juntos numa palavra com os irmãos. Hoje seria o nosso estudo de quinta-feira, mas com todos os acontecimentos nós estamos aí, né? Nos adaptando às realidades que, em nome de Jesus, não se alongarão por muito tempo. E eu gostaria de iniciar com você, se possível, você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 8. É uma passagem muito conhecida, provavelmente em algum momento da sua vida você já ouviu falar dela, sobre Jesus ser o nosso libertador. Então, João, no capítulo 8, diz assim, a partir do versículo 31. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes seremos livres? E disse Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho permanece para sempre. E se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É até interessante, né, essa palavra no momento que tecnicamente nós não estamos livres, mas eu estava pensando, meditando no que o Senhor trouxe ao meu coração a respeito dessa palavra. Nós temos muitas dificuldades. Eu sei que hoje em dia a concepção do mundo acerca do cristianismo, dos cristãos, mudou muito, mas ainda existe, né, certos pensamentos ali congelados acerca de quem nós somos, de como nós devemos se portar, o que devemos fazer. Acredito que boa parte desses pensamentos se atribui mais à resistência em ouvir a palavra de Deus e aceitar o que Jesus tem, do que com fundamento realmente. Então, provavelmente em algum momento da sua vida você já escutou assim: que crente não pode isso, que crente não pode aquilo, que os cristãos têm que deixar de fazer isso, os cristãos têm que deixar de fazer aquilo. E olha, eu me converti, eu tinha 18 anos. E às vezes eu ainda penso, às vezes não. Geralmente quando eu penso da minha caminhada, de quando eu me converti, que gostaria de ter feito isso mais cedo. Que grande privilégio eu tenho de poder educar meu filho nesse conhecimento da palavra de Jesus, da presença de Deus. Porque assim, irmãos, por mais que irmãos e, né, todos os nossos que estão assistindo, que vão assistir, que são nossos irmãos também, por mais que a gente tenha conhecido, né, por mais que as pessoas no mundo no geral digam assim: mas eu conheço Deus, mas eu tenho Deus é o mesmo, né? Enfim, já escutei várias coisas quando a gente vai falar de Jesus para alguém. E geralmente são esses argumentos: não, mas Deus é o mesmo. Não, mas eu conheço. Não, mas eu não mato, não roubo, não faço nada de errado. E nós não estamos dizendo que precisa ser um criminoso para se converter a Jesus. Mas a cada dia mais eu vejo o imenso privilégio que eu tenho de poder educar meu filho na presença de Deus. Porque embora, graças a Deus, meus pais me deram uma boa educação, tive uma boa família, aprendi valores, princípios que eu vou levar para o resto da vida e vou passar para o meu filho também. Existem certas coisas que apenas na presença de Deus nós temos o conhecimento, apenas nos aprofundando. E é muito mais, irmãos, não é a questão... Eu já ouvi muito, logo que eu me converti, que é aquela época que a gente está mais envolvido, está mais por dentro, né, se doando mais, né? Não que a gente não se doe agora, mas com o tempo você adquire uma certa sabedoria, uma certa administração melhor, né, das suas coisas. Principalmente quando você tem uma família, então você tem que separar momentos, né? O próprio apóstolo Paulo trata desse assunto no livro de Coríntios, sobre a família. Mas logo que eu me converti, era jovem, era solteira, então aquela, né, ardia no coração, e eu creio que todos aqueles que conhecem Jesus já sentiram isso no seu coração.
Logo que a gente veio assim, a gente tinha aquele, né, desespero. E eu fico pensando que, embora eu gostaria de ter feito isso desde cedo, para mim foi muito bom ter conhecido Jesus a partir de uma determinada idade, porque eu posso dar valor a isso. Mesmo, como eu disse, eu fui criada, graças a Deus, numa boa família. Meu pai e minha mãe me deram uma educação, né? Nunca fomos, né, pessoas assim, como eu vou te descrever isso? Nós somos criados numa família tradicional, abençoada, graças a Deus, tem princípios bons para carregar para o resto da minha vida. Mas o conhecimento da presença de Deus é algo que vai muito além. Porque quando nós vivemos nessa terra, nós temos aí uma visão muito limitada do que é a nossa vida. Então, e eu acredito que talvez por essa razão muitas pessoas não consigam compreender e se abrir para a realidade do Evangelho. Porque assim, quando a gente vive nesse mundo, a gente tem uma concepção de que a gente vive como se nunca fosse morrer. E essa é a verdade. E se você perguntar para a maioria das pessoas o que eles vão fazer, nós falamos até sobre isso sábado, o que eles vão fazer depois que morrerem, a maioria nunca pensou, não sabe. E às vezes faz loucuras e a vida só se vive uma vez e por aí vai. Mas quando nós temos um conhecimento de Deus, princípios de Deus na nossa vida, nós começamos a compreender que a nossa vida é isso daqui, perto de tudo que o Senhor tem para nós. É algo tremendo, é algo grandioso. E como eu disse no princípio, as pessoas ainda têm aquelas concepções de que se precisa largar muita coisa para servir a Jesus. E é um engano. Porque assim, Deus não espera que você... E talvez alguns de vocês já tenham pensado isso ao se comprometer com Jesus. Que eu preciso largar isso, eu preciso largar aquilo, eu preciso largar aquilo outro para que eu esteja na presença de Deus. Nós precisamos de Deus. Esse é um fato. Nós precisamos nos libertar. Claro que todos nós tem vícios, tem falhas, tem defeitos que nos irritam, que irritam as pessoas ao nosso redor, que precisam ser trabalhados, é claro. E a palavra do Senhor diz que Ele começou essa boa obra e Ele vai concluir. Creio isso em nome de Jesus. Mas nós estamos falando de coisas muito maiores, né? Que precisamos ser libertos. Talvez nós não enxergamos. Mas eu não mato, eu não roubo, não faço nada de errado. Mas a gente não tem uma compreensão de eternidade o suficiente quando a gente pensa dessa forma. Eu vejo assim, que privilégio grandioso quando eu falo pro meu filho da palavra. Esses dias a gente estava brincando e ele assiste uns videozinhos no YouTube dos canais bem interessantes para crianças cristãs, e como a compreensão dele das coisas mudou, como ele enxerga as coisas de outra forma. Não digo que ele seja perfeito, nenhum de nós é, mas eu fico tão feliz de perceber que há princípios que estão sendo colocados no coração dele desde criança. E a palavra diz no livro de Provérbios que se você ensinar a criança agora no caminho que ela deve seguir, ela jamais vai se desviar desse caminho. E eu percebo que imenso privilégio, porque assim, a igreja não é um lugar de gente perfeita. Eu sei que por muitos anos a igreja mesmo sustentou essa imagem de perfeição, e eu creio que repeliu muitas pessoas da presença de Deus por causa disso. Mas não somos perfeitos, definitivamente. A Bíblia vai falar no livro de Romanos que todos nós somos pecadores e somos miseráveis. Mas eu não mato, mas eu não roubo. Mas nós herdamos isso. Como meu marido sempre fala, ninguém precisa ensinar uma criança a ser egoísta, ninguém precisa ensinar uma criança a mentir, ninguém precisa ensinar uma criança, comentados assim, isso já está em nós. Nós precisamos de Jesus para nos libertar disso. E uma coisa interessante que eu sempre pensava assim, a Bíblia fala que nós somos chamados para ser livres, a palavra que nós lemos aqui, nós somos chamados para ser livres. Mas quando eu estava no mundo eu pensava assim, mas tem que deixar de fazer tanta coisa, tem que se privar de tanta coisa, um entendimento bem errado, né? Se você, algum momento da sua vida você já passou por isso. E quando nós aceitamos Jesus, nós temos os olhos abertos de tal forma que nós compreendemos que nós não precisamos deixar de fazer nada.
Nós não precisamos. Na verdade, quando uma pessoa, por exemplo, é escravizada pelo pecado, e a palavra que nós lemos diz isso, que quando a gente comete pecado, a gente se torna escravo dele, a pessoa tem determinada necessidade. E você vai escutar testemunho de várias pessoas falando sobre isso. Eram viciadas em bebida e eu precisava daquilo, se eu ficasse sem aquilo eu ficava mal, drogas, sexo e por aí vai. Pornografia, um vício que é uma necessidade do corpo, aparente, né? Uma necessidade que nós achamos que temos e nós precisamos daquilo, isso é uma escravidão. E nós vemos quantas famílias que foram destruídas por causa de bebida, por causa de drogas, por causa de promiscuidade, por causa de pornografia. Isso é uma escravidão. A gente não escolhe destruir a nossa família, mas nós somos escravos disso. E quando nós encontramos Jesus, nós temos um encontro com Ele e somos libertos por Ele, nós não precisamos deixar de praticar o que nós praticamos. O Senhor, o Espírito Santo vai abrir o nosso coração e nós vamos perceber que nós não precisamos disso para ser alguém. Até mesmo, irmãos, e nós vivemos numa época muito complicada com relação à beleza, à aparência, aquilo que padrões, né, que são estabelecidos. Porque você precisa ser magra, porque você precisa assim, porque você precisa ter um iPhone, porque você precisa... E são várias coisas, para que você se sinta pertencente de algum grupo. E quando nós somos libertos por Jesus, nós percebemos que nós não precisamos de nada disso. Mesmo porque, irmãos, essa vida que nós vivemos aqui é passageira. E essa é outro abrir de olhos de Jesus para a nossa vida. Nós compreendemos que a Bíblia diz que nós somos como a erva seca, que Deus sopra ou vem o vento, bate o sol e de tarde bate o vento e a gente voa e acabou. E é uma verdade. A vida nossa é muito curta. Pessoas que às vezes não tiveram nem a chance, nem o privilégio que nós temos de estar ouvindo essa palavra, de conhecer essa palavra, de conhecer Jesus, foram ceifadas, perderam, né, a chance. E só o Senhor sabe qual o destino eterno delas. Mas nós hoje estamos diante de uma palavra que diz assim, vocês são livres. E livres é compreender que talvez eu precise, ou talvez eu precise me afastar de determinadas coisas que me escravizam. Porque assim, uma coisa que nós precisamos compreender, e eu acredito piamente no meu coração, que a maior dificuldade do cristão não é deixar, não é se abdicar de coisas, é ter moderação. O equilíbrio é a maior dificuldade do cristão. Então, eu vejo assim, existem pessoas nos extremos que estão desde eu preciso fazer isso para me santificar, para ser santa, e nós não nos santificamos, nós somos santificados por Jesus. E até de pessoas que acham, não, eu não preciso de nada, então eu vivo como eu quiser. Só que a palavra de Deus, a partir do momento que nós enxergamos uma eternidade na nossa vida, quando nós encontramos Jesus, nós compreendemos também que, embora nós sejamos livres e nós não precisamos de vícios, nós não precisamos nos prender a nada, nada disso pode nos escravizar, porque nós somos livres em Jesus, nós optamos por seguir a Jesus, nós entendemos, da mesma forma, irmão, que você, por exemplo, não vai levar uma boia de praia para o seu trabalho, que não tem cabimento você usar aquilo naquele lugar. Você não vai de roupa de praia no inverno, porque não combina, não tem a ver. Quando nós seguimos Jesus, nós percebemos que certas coisas não têm a ver. E graças a Deus, eu tive o privilégio de conhecer Jesus no meio de um povo santo, especial, zeloso de boas obras, um sacerdócio real que falou de Jesus no meu coração. E ninguém nunca precisou, falou assim, olha, essa roupa não combina com você, ou não fica legal você usar determinada coisa, ou certo tipo de... Ninguém nunca me repreendeu nesse sentido, irmãos. Ninguém, de verdade. Desde que eu me converti. Mas o Espírito Santo, aos poucos, trouxe no meu coração, olha, será que você precisa disso? Será que isso combina? Será que... eu nunca precisei ser constrangida, ser oprimida.
olha, você precisa de determinado comportamento para se dizer cristão. Não, você precisa do Espírito Santo, você precisa de Jesus. E quem realiza a obra dentro do seu coração é Ele. E a palavra diz, se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Por quê? Porque liberdade para o mundo, eu lembro até que quando eu casei, algumas pessoas até da minha família disseram assim, nossa, mas você podia aproveitar a vida. E esse conceito de aproveitar a vida é muito relativo, né? Porque assim, talvez para algumas pessoas aproveitar a vida é sair, é fazer festa, encher a cara, é conhecer várias pessoas, ter relacionamentos profundos com várias pessoas. Mas a partir do momento que eu conheci Jesus, eu entendi que aproveitar a vida é estar na presença dele e entender que essa vida aqui é algo muito pequeno diante da grandiosidade da promessa dele para nós. Nós temos a eternidade. Não sei se de repente as pessoas pensam que o que eu vou fazer no céu? Que o céu vai ser sem graça, que nós vamos ficar lá cantando o dia inteiro. E eu gostaria que você pensasse, e isso é uma coisa que eu uso muito com meu filho. Eu sempre digo para ele, querido, se aqui a gente vê coisas, lugares, sabe aquelas paisagens que você olha e fala assim, olha, Deus é muito bom, olha que coisa grandiosa que ele criou. Ou até mesmo coisas, né, um parque de diversões ou algo grande que você olha e fala, que coisa legal. Se essas coisas que estão sujeitas à morte tanto quanto nós, porque a palavra diz que essa terra vai passar, todas essas coisas terrenas nos chamam a atenção, nos trazem ao coração, nossa, que legal. Você calcula aquilo que é puro, que está diante de Deus, o Deus Criador. Porque que nós habitamos nesse lugar por causa de Adão e Eva, né? Graças a Adão e Eva. Por causa do pecado que eles cometeram, mas eles tinham um jardim imenso, eles tinham um lugar e nós não temos ideia de como era, mas era perfeito. Se nós que estamos aqui nesse mundo desfrutamos de coisas tão grandiosas, você calcula o que o céu nos reserva. E eu gostaria de ler com você o Salmo de número 40, que fala algo que toca muito ao meu coração. Salmo de número 40. Se você puder, abra sua Bíblia, porque assim, existem diversas versões da Bíblia. E às vezes você tem uma versão tão esclarecedora, né? E é tão gostoso a gente comparar. Pega a sua Bíblia, esteja com a sua Bíblia na mão, é muito importante isso. E ele começa dizendo assim, é um salmo de Davi. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Muitas são, ó meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. E esse versículo 6 diz assim, sacrifício e oferta não quiseste, mas as minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Essa minha Bíblia aqui é uma versão específica, a Bíblia Thompson, e é uma versão contemporânea, mas as versões mais antigas, aí, Almeida corrigida, atualizada, vão trazer provavelmente essa passagem aí, as minhas orelhas furaste. E é algo tão maravilhoso, porque assim, nós precisamos analisar a Bíblia num contexto que ela foi escrita na realidade que o Senhor falava ao coração daquelas pessoas naquela época. Nem todas as coisas nós vamos compreender. Então, se eu falar para você aqui agora que Deus furou a sua orelha, eu falo, olha só, Deus gosta de brinco. Não. Lá, eu acredito que Deuteronômio no capítulo 15, Levíticos vai ter alguma coisa também, que vai falar sobre as leis. Naquela época, havia escravidão. Era uma realidade deles. Pessoas que trabalhavam, pessoas que deviam umas para as outras. Então, vamos supor, eu e meu marido devíamos para uma determinada pessoa, não tínhamos como pagar e nós éramos levados para trabalhar como escravos.
E nós, sendo escravos dessa pessoa, trabalhávamos até pagar a nossa dívida, caso nós conseguíssemos de alguma forma quitar a nossa dívida. Então nós aí trabalhávamos para quitar essa dívida. Mas nesse período, até que nós quitássemos isso, se isso fosse possível, nós éramos escravos. Mas existia uma determinada lei que quando o escravo se tornava livre, ele podia se tornar livre, no caso na época havia, no ano do jubileu, havia com a quitação da sua dívida, né? Se o escravo se tornasse livre, mas ele gostasse tanto do seu senhor, do seu patrão, vamos supor que ele foi criado dentro desse lar, ele se apegou àquela família, porque, irmãos, os judeus eram educados a zelar pela vida das pessoas. Então, às vezes, a gente imagina escravos, aqueles, né, que eram chicoteados, que eram oprimidos. Eu creio que acontecia, eram outras épocas, mas muitos eram criados como membros da família. E quando chegasse um determinado momento, esse escravo quitasse a sua dívida ou ele fosse liberto, ele poderia ir embora. Mas se ele escolhesse ficar, se ele escolhesse continuar trabalhando por um salário ou quisesse ficar na casa do seu patrão, ele teria sua orelha furada. Isso quer dizer que aonde ele fosse ou quem quer que fosse naquele lugar e visse aquela pessoa com a orelha furada, aquilo significava que ele escolheu ficar naquele lugar. E o Senhor furou as nossas as orelhas no sentido de que nós somos libertos. Se você quiser ir, você vai. A vida é sua, o Senhor te deu esse livre-arbítrio, mas nós escolhemos ficar. E é isso que Davi está falando assim, ó, Deus não exigiu de nós grandes coisas. E o próprio salmista vai dizer assim que o Senhor se agrada de um coração quebrantado, é isso que agrada ao Senhor. E Deus vai dizer diversas passagens que holocaustos para ele não tinham significado, e sim um coração comprometido, um coração sincero. Naquela época era a forma de adoração deles, então eles iam lá e sacrificavam um animal, realizavam toda aquela cerimônia, né? E em muitas circunstâncias Deus disse que não se agradava disso. Por quê? Porque o relacionamento com Deus vai muito além de uma cerimônia. É muito mais do que eu deixar... Ai, Senhor, então a partir de hoje eu não bebo mais. Senhor, a partir de hoje eu não pratico mais. E a Bíblia vai falar algo interessante no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13. Vai falar sobre o amor. A gente sempre olha, né, no sentido romântico, e se você ler todo aquele contexto, não tem nada a ver com isso. Quando Deus fala assim, você pode falar a língua dos anjos, você pode jogar o seu corpo para ser queimado vivo. Se não tiver amor, isso não vale nada. E aqui trata dessa mesma forma, não é o que nós estamos oferecendo para Deus, é com que intenção estamos oferecendo para Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu escolhi viver para Deus, eu escolhi, é claro que a gente busca através da palavra, e esse é o nosso manual, esse é o nosso instrumento, a forma pelo qual nós podemos conhecer a Deus, é a leitura da Bíblia e a oração. Mas a Bíblia vai falar assim, que nós somos livres, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, se eu não me engano, acredito que 23 ou 33, versículo, um ou outro, vai dizer assim que eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas nos convêm. Se nós formos usar o exemplo do escravo que estava dentro de uma casa, ou até mesmo se você for usar o exemplo de você na casa dos seus pais, aqueles que já têm o seu lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa moradia, existem determinadas regras, né? As coisas não são assim uma bagunça, né? Sua mãe e seu pai não admitem determinadas coisas, você não admite determinadas coisas dos seus filhos. Não que eles não sejam livres para qualquer momento da vida eles, né, saírem, optarem por alguma coisa. Mas existe uma determinada função para que as coisas funcionem, entende? Precisa haver uma organização para que essa família possa funcionar. E da mesma forma, nós, quando aceitamos Jesus, nós pertencemos ao corpo de Cristo. A Bíblia vai dizer que nós somos adotados por Deus. E quando nós somos adotados, nós precisamos, é claro, nos adaptar à realidade da nossa nova família, né? Do nosso Pai. E nós procuramos, através da Bíblia,
compreender qual é a vontade do Pai. Mas isso não é algo que Deus nos exige. E se em algum momento da sua vida você pensou assim, eu vi algo muito interessante de um jovem falando em algum vídeo no Facebook, se eu não me engano, que eu achei muito interessante, que ele dizia assim, se você ainda está pensando até onde que eu posso ir para não pecar, seu coração não está servindo a Deus. Se você está pensando assim, até qual que é o limite, qual que é a linha que eu posso ir para que eu ainda esteja dentro da vontade de Deus? Será que se eu fizer isso, será que se eu praticar aquilo, até ali eu posso? Deus não criou um cercadinho para nós e nos colocou ali dentro. Nós somos livres. E nós somos livres a tal ponto que nós pensamos aqui, qual que é a vontade de Deus para minha vida? Será que isso agrada a Deus? Quando você, por exemplo, é casado, eu sei que existem coisas que meu marido não gosta. Eu sou livre, a qualquer momento eu posso largar isso aqui e ir embora. Mas eu amo viver nessa casa, eu amo meu marido e eu preciso compreender certas coisas que eu sei que não agradam. Não são determinações, não são mandamentos. Mas são coisas que eu zelo por cumprir porque eu sei que isso agrada a Ele. E assim somos nós em Deus. Nós precisamos buscar esse equilíbrio de entender que nós não precisamos fazer, porque nós não somos escravos do mundo, não somos escravos de doutrinas, nós somos livres em Cristo, mas existem certas coisas dentro do nosso coração que precisam vir. Antes de todas as coisas, pensar, será que isso está agradando a Deus? Será que a forma que eu estou vivendo está agradando a Deus? E nessa passagem no livro de Coríntios vai dizer sobre nós agradarmos as pessoas. E isso é uma coisa que é praticada muito por Jesus. Jesus pensava mais nas pessoas do que nele mesmo. Porque se ele pensasse nele mesmo, ele não tinha ido para a cruz. Ele não tinha passado por todo o sofrimento que passou. Não só na sua peregrinação até a cruz, mas durante todo o seu ministério. Jesus passou por diversas dificuldades, diversas situações difíceis. Se ele pensasse nele mesmo, ele podia simplesmente ter optado por não fazer. Mas ele pensou em nós. E como que tudo isso que nós dissemos tem relação? Quando nós enxergamos que haverá um momento que nós vamos nos reunir com Jesus e nós vamos ter a vida eterna realmente, nós vamos conhecer aquilo que o Deus poderoso, aquele que criou esse céu que a gente olha e fica assim, admirado, apaixonado por aquela visão, aquelas paisagens grandiosas. Você calcula o que Deus não reservou para nós no céu? A Bíblia não vai falar muito sobre a descrição do céu. Eu acredito que muitas coisas o Senhor deixou para que nós ficássemos aí, meditando sobre isso. Mas eu creio, irmãos, que mesmo se eu precisasse passar por todas as dificuldades aqui nessa vida, e graças a Deus eu não passei por muitas dificuldades na vida, mas eu sempre oro para o Senhor criar uma fé no meu coração a tal ponto de que, se for necessário, claro que ninguém quer, mas se for necessário, a nossa fé esteja inabalável. Por quê? Porque os nossos olhos estão no verdadeiro prêmio. Então, nessa noite eu gostaria que você focasse os seus olhos no verdadeiro prêmio. O verdadeiro prêmio não está nesse lugar. Toda essa vida, por melhor que ela seja, por mais que hoje em dia nós tenhamos todas as comodidades, acesso a tantas tecnologias que há pouco tempo atrás nós não tínhamos, por mais que nós tenhamos todo o conforto que nós temos, nada disso pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Então, eu gostaria que você focasse os seus olhos no céu, no verdadeiro prêmio. O Senhor tem um prêmio reservado para aqueles que são fiéis. Entrar na casa de Deus. Isso daqui é um breve período de tempo. Nós somos livres, como eu disse, nós podemos tudo. Mas nós precisamos buscar em Deus o equilíbrio, de forma tal que nós venhamos viver nesse lugar, mas nos preparando para viver a eternidade com Deus. Nos preparando para entrar dentro desse lar, dessa casa a qual nós somos chamados, nós somos adotados, e isso é maravilhoso. Tem um hino da harpa que eu gosto bastante que fala: são vão terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Jesus me fez sua promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Nós queremos o nosso lar eterno em Deus.
que Ele reservou para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam, para aqueles que têm sede da sua presença, para aqueles que entendem que qualquer privação, qualquer coisa que nós passamos nessa terra, não se compara com tudo que Ele tem reservado para nós. Qualquer coisa que nós tenhamos de bom não se compara com o que Ele tem reservado para nós. Nós precisamos estar focados, nós somos livres em Deus. Faça o que você quiser da sua vida, mas lembre-se que um dia nós vamos ter um prêmio. E eu, de forma alguma, em momento nenhum na minha vida, eu me arrependo de nada que eu larguei, de nada que eu deixei de fazer, de nada que... Porque nada disso se compara, irmãos. Quando você tem dentro do seu coração a presença de Jesus, quando você pode sentir um pouco do que é a presença de Deus, você pensa que nada que alguém possa te dar nessa terra pode ser igual ao que Ele tem para nós, ao que Ele reservou para nós. Nós somos filhos dele. Você tem, por mais que nós tenhamos vãos terrestres esplendores nessa terra, coisas grandiosas, lindas, maravilhosas, e eu quero o meu lar eterno, eu quero estar eternamente na presença do meu Deus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse aí os teus olhos onde você está. E nós vamos fazer uma breve oração, né? Já nos alongamos, eu achei que nem ia ter palavra para tudo isso, mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos aí e clamasse para que você venha entender essa liberdade em Cristo. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Pai, por tantas coisas boas que o Senhor nos deu nesse lugar, nessa terra em que vivemos, mas nós clamamos e queremos mais da sua presença. Queremos te conhecer mais, Pai, queremos entender mais daquilo que o Senhor tem reservado para nós. E eu sei, Pai, que a partir do momento que nós entendemos isso, entendemos a nossa adoção, entendemos que nós somos livres, nós escolhemos ficar em Ti, nós escolhemos viver para Ti, nós escolhemos doar a nossa vida para Ti, porque nada nesse mundo se compara a viver na Tua presença, nada nesse mundo pode se comparar, Pai, a estar contigo. Eu sei que o que o Senhor deseja do nosso coração, Pai, não são sacrifícios, mas é um coração verdadeiro, um coração sincero. E embora nós sejamos pequenos, falhos e problemáticos, eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor sempre ouve a nossa oração, que o Senhor sempre nos recebe quando nós estamos dispostos a estar na sua presença, Pai. Por isso eu te agradeço pela tua misericórdia. O Senhor é maravilhoso. Obrigada, Jesus. Amém.